Olá, queridos alunos do 9º ano da Escola Menino Jesus. Eu sou a professora Maiara de Artes. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula virtual. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3. Nós vamos falar sobre a arte e a fé. Bem, a definição básica de fé que nós temos é de fidelidade e confiança. Vou dar um exemplo bem simples disso. Bem, imagina que você está no meio de um oceano, em alto mar, você está sozinho e de repente o seu barco vem a naufragar e você começa a submergir na água, tentando nadar, mas só que chega um certo momento que você não aguenta mais, por causa do cansaço, e do nada ali aparece uma boia. É óbvio que você vai ter essa boia e vai agarrar nela fielmente. Então, você vai ter fé naquilo que vai te salvar. A fé é a convicção daquilo que nós não vemos, mas que nós acreditamos que existe. Bem, gente, primeiramente, é muito importante você compreender que há centenas de movimentos religiosos no mundo. Aqui no Brasil, há uma diversidade significativa de crenças. E diante de toda essa pluralidade, é necessário nos permitir e conhecer as vivências de práticas religiosas dos outros. Mas isso não significa também que você vai estar desrespeitando ou abrindo mão da sua crença ou da sua religião. Essa prática de dialogar, ela ajuda a diminuir aquela consciência fundamentalista de que existe apenas uma religião. Então, é através do nosso diálogo que nós conseguiremos demonstrar o nosso respeito e diminuir o preconceito religioso com o que é desconhecido para nós. As religiões têm como principal objetivo transmitir aspectos positivos das pessoas, no geral relacionando as suas práticas à natureza, relacionando aos seus princípios, aos seus valores, compreendendo o outro. Respeitar essas diferenças é fundamental. E nesse quesito, reitero aqui que o nosso diálogo será a principal ferramenta, inclusive, para entendermos os aspectos artísticos que vamos estudar. E essa demonstração de fé diferente de várias pessoas. Como a arte e a fé estão relacionados? Bem, ela vai se relacionar com a fé por meio de vários elementos artísticos, como as pinturas, as músicas, os filmes. Dentro da questão da arte também vamos ter um movimento artístico que diz respeito à questão da arte sacra, que era uma arte voltada para o aspecto religioso, onde foi feita a questão das imagens dos santos. Todos esses adornos, digamos assim, a gente pode encontrar, por exemplo, num templo sagrado, numa igreja. Nós vamos encontrar na igreja vários aspectos artísticos, a questão da estrutura da igreja, as esculturas, as imagens, os vitrais. Agora, entrando mais no campo imagético das artes, nós vamos falar um pouco sobre os símbolos. Aí podemos considerar que é muito comum as religiões estabelecerem seus próprios símbolos. Então aqui você tem a cruz, que representa a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora você tem aí a estrela de Davi, que é um símbolo bem comum, que a gente vê em cordões, anéis. Esse símbolo é o símbolo do judaísmo. Ele é formado por duas pirâmides, uma apontando para cima e a outra invertida, que representa a união ou equilíbrio entre o céu e a terra. Outro símbolo muito frequente é a lua crescente com a estrela, que está ligado à religião islamismo. Quando o símbolo foi adotado na bandeira do Império Turco Otomano, ganhou identificação com os muçulmanos. Ainda assim, alguns fiéis mais radicais negam a utilização de qualquer símbolo para representar a fé. Outro símbolo muito frequente é o OM,
significa aquilo que protege. Está ligado à religião hinduísmo. Sua forma é semelhante à de um número 3 e, como todos os outros, funciona também como uma espécie de oração. Muitos artistas utilizavam dos símbolos religiosos para criar suas obras. Isso tornou então o estudo dessas religiões, dessas simbologias. Esta é Eclesiana Ribeiro. Ela decora peças de gesso e também esculpe. Ela acredita que realizar esse tipo de peça aproxima ela da religião. Outro exemplo é esse senhor que se chama Benedito da Silva. Ele cria terços, que é um pequeno objeto, um elemento da religião católica, e ele também comercializa esses terços. Este aqui é o Gil Marcelino, senhor que cria todos esses objetos que são bem interessantes. É muito comum a gente encontrar esses elementos, mas na religião assim católica, quando diz respeito às esculturas ou exposições em museus. Então, depois de todas essas obras aí, nós vamos falar também um pouco das obras de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, do estilo barroco. Então, ele recebe esse apelido porque ele teve uma doença que não se sabe bem ao certo se foi lepra ou hanseníase, que acabou deixando muitas sequelas e deformando suas mãos, e por isso acabou recebendo esse apelido de Aleijadinho. O interessante é que mesmo com a doença, ele continuava seus trabalhos de escultura. Essa é uma das obras mais famosas do Aleijadinho, Os 12 Profetas. É a representação dos 12 profetas na frente da igreja em Minas Gerais. Essas estátuas foram feitas todas de pedra e sabão. Nós vamos estudar mais à frente a vida e a obra do Aleijadinho e todo o seu estilo barroco. Então essa foi a nossa introdução ao barroco brasileiro. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Não esquece de curtir o nosso vídeo, ok? E até um próximo contato.